A forma mais fácil de nós nos perdermos é dentro de nós mesmos. A maneira mais fácil de se perder é dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro das suas emoções. E é o que mais nós vemos isso no mundo. Por que o mal do século chama-se depressão? Porque são pessoas que se perderam dentro delas. E Deus quer te encontrar, amém? Quantos dizem amém para isso? Deus quer te encontrar. Ontem no Awake eu falei sobre Zaqueu. E a Bíblia fala que Zaqueu ele era o chefe dos publicanos, ou seja, não existia ninguém mais odiado, judeu mais odiado do que os publicanos. Imagina o chefe deles. Esse era Zaqueu. Homem rejeitado, isolado, excluído, impedido de entrar na sinagoga para fazer as suas orações, para ler a palavra. Mas a Bíblia diz que quando ele subiu naquela árvore, Jesus andando, atravessando a cidade de Jericó, de repente Jesus para tudo e olha para cima. E enxerga em cima daquela árvore aquele homem que era totalmente rejeitado, que estava perdido na sua riqueza, perdido ali nos seus afazeres, perdido na influências com os romanos. E naquele momento ele foi encontrado. Jesus ele quer olhar para você, amém? Quando os nossos olhos se cruzam com os olhos de Jesus, tudo muda, tudo transforma, tudo restaura. A libertação acontece, aquilo que as armadilhas que te prendiam, as algemas que te prendiam, elas são quebradas. E uma nova vida, um renovo acontece na tua história. Amém? Quantos aqui já tiveram perda? Eu já entrei na palavra, tá, gente? Não é aviso, não. Quantos aqui já tiveram perdas na sua vida? Perdas significativas. Talvez de uma pessoa, de um ente querido, talvez financeira, talvez uma traição. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos perdas. Passamos por um momento de dor. Agora, o que nos permite avançar não é as dores que nós sofremos. Não é você separado por uma dor. Não, a dor ela é inevitável. Você perdeu, você vai sentir, vai doer, vai machucar. Mas não é a dor que te define, mas é aquilo que você faz com ela. Quantos de nós nos encontramos parados no lugar da nossa dor? Quantos de nós estamos parados lá na nossa infância em um momento que nós vivemos? 25% da população dos adultos em algum momento foram abusados quando crianças. Seja sexualmente, seja fisicamente ou emocionalmente, algum tipo de abuso, 25%. Ou seja, num grupo de 100 pessoas, 25 pessoas. A gente tem quantas cadeiras? Aqui agora? Então com certeza nós temos mais de 50 pessoas que foram abusadas aqui hoje, sentado aqui. E que talvez você esteja parado naquele momento até hoje. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis 11, 27 ao 32. Estou na NVI. Gênesis 11, do verso 27 ao 32. A palavra de Deus diz assim: e essa é a história de família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Verso 28. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. E esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Verso 30. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou, verso 31, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão.
E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali, e Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Com certeza você já ouviu inúmeras palavras sobre Abraão. Mas hoje eu não quero abordar Abraão, mas eu quero abordar o pai dele, Terá. Terá, pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. E a Bíblia nos mostra que um dos seus filhos, Harã, ele falece em Uz dos Caldeus antes do seu pai. A Bíblia especifica em relação a isso, antes de seu pai Terá. Nos mostrando que o ciclo da vida foi quebrado. Porque não é natural o pai enterrar o filho, é natural o filho enterrar o pai, sim ou não? Isso é natural. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o filho de Terá, Harã, faleceu. E o pai teve que enterrar o filho. E nisso que Terá teve que passar por esse momento de dor, esse momento de perda. Isso causou uma ferida tão grande naquele homem. Porque tudo aquilo que talvez ele sonhava para os seus filhos, em ver as suas gerações progredindo, prosperando e crescendo e avançando, né, geração após geração, aquilo foi cortado naquele momento. Ele não tinha um filho homem, tinha uma filha mulher. Na verdade, Ló, né? Ló era seu filho, único filho homem. E ali, naquele momento, com certeza a dor daquele homem, daquela família foi muito grande. E seguindo, a Bíblia diz que, conta aqui, fala a respeito de Naor, fala a respeito de Abrão, sobre as suas esposas. E no verso 31, a Bíblia diz que Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Quando você ouve Canaã, você lembra do quê? A terra prometida, sim ou não? A promessa da terra prometida foi para quem? A Bíblia nos esclarece que era para quem? Para Abraão, sim ou não? É o que nós conhecemos, sim ou não? É o que muitas palavras nós pregamos, sim ou não? Só que a Bíblia está dizendo aqui que a caminhada, a saída de Ur dos Caldeus em caminho para Canaã, iniciou-se com seu pai. E no momento em que ele sai de Ur dos Caldeus com a sua família, com seu filho Abrão, com a sua nora Sarai, com seu neto Ló, com seus empregados, com seus animais, com a sua caravana, eles partem e vão acampando ao longo do tempo em vários locais. Eles não faziam uma batida direta, até porque eles carregavam muitas coisas, carregavam suas tendas, carregavam móveis. Era algo, eu não consigo imaginar como eles faziam. Quem já mudou aqui? É doído, não é? Vamos passar pela mudança agora, vamos fazer de Piruzinho, que é ali do lado. Agora imagina se a gente estivesse mudando para 400 km de distância, sem um caminhão, sem um transporte, carregando, puxando o burrinho, a mula, com as carroças, cheio de pedra, sem estrada pavimentada, cheios de desafio, atravessando talvez rios. Então eles tinham que ir parando, acampando pelo meio do caminho. E eles foram caminhando em destino a Canaã. E foram acampando até chegar em um lugar chamado Harã. O que te lembra Harã? O filho que ele havia perdido. E quando ele chega em Harã, no lugar onde lembrava o filho ao qual ele tinha perdido, a Bíblia diz que ali ele se estabelece.
O lugar onde era para ser passagem, Terá se estabelece e passa a viver naquele lugar. Mas aquele não era o lugar de promessa de Deus para Terá. O lugar da promessa de Deus para aquela família era Canaã. Esse era o destino de Deus. E quantos de nós temos um destino que Deus já traçou para nós, já marcou, já mostrou aonde Ele quer te levar, mas devido às nossas dores, nós paramos nela, nós estagnamos nela, e ali nós passamos a viver, a pegar cacos e a coçar as nossas feridas, nos lamentando, nos ferindo, sabe, buscando ali remoer aquela dor constantemente. Querido, eu não sei qual é a dor que você tem, eu não sei qual foi a perda que você teve, eu não sei qual foi o Arã da sua vida, mas uma coisa eu sei: Deus não tem esse lugar para você. Deus tem a terra de Canaã, uma terra de promessa, uma terra que mana leite, que mana mel. Mas a decisão de passar ou de permanecer é sua, não é de Deus. A dor, Deus não quer a dor para o seu filho, mas Ele permite nós passarmos por isso. Ah, Deus quis isso? Não, quem disse que Deus quis isso? Mas com certeza Deus permitiu. Com certeza Deus permitiu. E nós nunca vamos entender o porquê. 4 de novembro de 2022 eu perdi meu pai. Uma pessoa que eu nunca vi ficar doente na minha vida. Em março de 22 descobre um tumor cerebral e 8 meses depois estava morto. E os 3 últimos meses dele foi muito difícil, muito difícil. Ver meu pai se deteriorando, perdendo totalmente a consciência, foi muito difícil. E eu me perguntava o porquê. E naquele momento que eu perguntava por quê, Deus falou para mim que Ele não tinha que me revelar o porquê. Eu só tinha que decidir se eu iria avançar ou se eu iria permanecer naquele momento. Em dezembro, dia 31 de dezembro, passamos a virada na igreja, voltamos para casa. Quando foi 6 horas da manhã, eu peguei meu celular, coloquei no pedestal e gravei um vídeo. Você pegar nas minhas redes sociais, dia 1º de janeiro de 2023, você vai ver um vídeo meu lá de alguns minutos. E nesse vídeo eu falo exatamente sobre isso. Porque toda virada de ano, eu e minha esposa, nós sempre antes, na véspera da virada, a gente traça o nosso ano. A gente traça as nossas metas, a gente coloca os nossos cartazes de sonhos, o que nós vamos conquistar, o que nós vamos realizar, que viagem que nós vamos fazer, quanto nós vamos ganhar. Nós desenhamos, nós visualizamos isso. E naquele momento fazendo aquilo, eu pensando, meu Deus, e agora? Meu pai sempre me incentivou, foi meu maior incentivador. Foi a pessoa que mais, me direcionou. Por muitos anos da minha vida, trabalhei junto com ele numa empresa, como sócios. E de repente eu me via sem ele. E ali eu fiz um vídeo, eu falei isso no vídeo. Eu passei pela pior dor da minha vida até agora. Mas cabe a mim decidir fazer do ano de 2023 o melhor ano da minha vida. Cabe a mim decidir não permanecer nessa dor, mas avançar. Honrar o meu pai com os meus resultados, com as minhas conquistas, com avanço com a minha família, com realizações. E eu falo para você, querido, 2023 foi o melhor ano da nossa vida até então. 2024 foi melhor que 2023. 2025 já é melhor que 2024. Nunca aceite que o seu ontem seja maior do que o seu hoje. Nunca aceite isso. Se isso está acontecendo, existe algo errado. Você está parado em algum arã na sua vida. E não é isso que Deus tem para nós. Aquele homem, Deus
A Bíblia não cita se foi Deus que trouxe aquela direção para ele, mas uma coisa é certa: de que ele estava indo para o caminho, para o destino ao qual Deus trouxe como promessa no capítulo seguinte para o seu filho, Abraão. No momento onde, no capítulo 12, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E qual era essa terra? Canaã. Se você parar no lugar da tua dor, querido, entenda uma coisa: a promessa que era para você viver, você vai enxergar outros vivendo em seu lugar. Porque a promessa que era para Terá viver, de entrar, de pisar, de enxergar aquela terra maravilhosa, ele não conseguiu ver, porque ele morreu no lugar da sua dor. E a pergunta é, para todos nós: aonde nós estamos parados? A dor pode mudar a sua rota, ela pode definir o seu destino. Harã não era o destino daquele homem, mas foi aonde ele decidiu parar. E a Bíblia diz que ele viveu 205 anos. A Bíblia não relata quantos anos ele viveu naquele lugar, mas ele viveu até morrer. Olha para a pessoa do seu lado, bem nos olhos dela, e fala para ela: não pare no lugar da sua dor, meu irmão. Não pare no lugar da sua dor. Não permite que a tua dor te acomode aonde Deus não te mandou ficar. Uma geração inteira teve que morrer no deserto, porque ainda estavam presos no Egito. A Bíblia fala que toda a geração que saiu do Egito não pisou na terra de Canaã, salvo Josué e Calebe. E a Bíblia diz assim: porque achou-se neles um espírito diferente. Achou-se nele um espírito diferente. O que Deus quer olhar para você hoje é um espírito diferente. Assim, quando ele olhou para Zaqueu, ele enxergou algo naquele homem que era rejeitado pelo aquele povo. A Bíblia diz que uma multidões cercavam Jesus. Multidões cercavam Jesus. Mas Jesus só esteve na casa de quem? De Zaqueu. A mulher do fluxo de sangue, multidões cercavam Jesus. Todos tocavam em Jesus. De repente Jesus para e fala: quem me tocou? E aí os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, mas você está de sacanagem, né? Quem te tocou? Todos te tocam. Olha a multidão que está aqui nos espremendo, nos empurrando. Ele fala assim: não, você não está entendendo. Alguém me tocou de uma forma diferente. Não adianta você estar dentro da igreja, querido. Não adianta você estar ouvindo essas palavras hoje, participando de um louvor maravilhoso, adorando a Deus, se você não tiver um espírito diferente, se você não tocar em Jesus de uma forma diferente, porque todos tocavam em Jesus, mas somente uma mulher foi curada por Jesus ao tocar nele. Somente uma pessoa. Talvez nós temos mais de 200 e poucas pessoas aqui, talvez um toque em Jesus nessa manhã. Amém. E Deus vai transformar a tua história. E o que pode nos paralisar? Perdas de um ente querido, talvez um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo muito próximo, uma esposa, um esposo. Frustrações ministeriais,
frustrações profissionais. Quantas pessoas chegaram feridas aqui, pastor? Muitas. Me coloco no meio delas. Quantas pessoas chegaram aqui? Quando eu cheguei, querido, eu sentava naquele cantinho. Nada contra, tá, gente? Mas sentava exatamente naquele cantinho. E eu só queria ficar sentadinho, quietinho. Eu não queria mais saber de pastorear, não queria mais saber de liderar, eu não queria mais saber de me envolver, porque eu estava ferido. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, paradas, travadas por decepções do passado? Não é isso que Deus tem para você. Deus, Ele não te chamou para você ser um espectador, para você ser um observador. Deus te chamou para você fazer a diferença, para você ser luz do mundo e sal da terra. Querido, aonde você colocar os teus pés, aonde você entrar, o ambiente, a atmosfera vai mudar, porque ali chegou um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa que vai transformar o ambiente do teu trabalho, o ambiente da tua casa, aonde quer que você esteja, o ambiente vai mudar por causa de você. Quantos creem nisso? Traições. Quantas pessoas são traídas, se decepcionam, travam. Frustrações, decepções, o medo de sofrer de novo, o medo de se relacionar de novo, de ser traído de novo, o medo de tentar de novo e quebrar novamente. O medo nos paralisa. Medo, querido, ele é inevitável, assim como a dor. Em algum momento você vai sentir medo, em algum momento você vai sentir a dor, mas a questão é, o que você tem feito com isso? Tenho medo? Tenho, mas vou mesmo assim. Você acha que todos os grandes homens de Deus não tiveram medo? Você acha que Davi, ao enfrentar Golias, não teve medo? Ele teve sim medo, mas ele sabia que o Senhor ao qual ele ia em seu nome era muito maior do que aquele gigante. Não importa o medo que vai bater na tua porta, querido, se você tiver a certeza que o Deus que você serve é maior do que todos os gigantes que vão se levantar diante do caminho, entenda, você vai avançar em nome de Jesus. Não sente, não pare. Quando Moisés, saindo com o povo do Egito, parou diante do mar ali e falou: povo, senta, porque Deus vai nos livrar. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés, foi até Moisés e falou: Moisés, o que você está fazendo? Deus, eu mandei que o povo sente, porque o Senhor vai lutar por nós. Ele falou: negativo. Mande que o povo levante e marche. Querido, Deus só vai estar contigo enquanto você estiver marchando. Se você parar, Deus não está mais com você. Deus, Ele está com você enquanto você marcha em destino de Canaã. Não pare no lugar da tua dor, em nome de Jesus. Não pare. Muitos não morreram fisicamente, mas estão totalmente parados no lugar da sua dor. Talvez a sua vida esteja sendo definida por um momento na tua vida, por um trauma, por uma situação. Mas hoje Deus vai te resgatar em nome de Jesus, amém? Deus vai pegar com as mãos dele e vai tirar essa dor através de uma decisão sua diante do altar. Em Gênesis 12, verso 1 ao 5 diz: então o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso em seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
e levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. A missão, o destino que Terá decidiu parar no meio. Deus teve que levantar a próxima geração para cumprir o propósito de Deus. Querido, o propósito de Deus vai ser cumprido, vai ser realizado, alcançado, com ou sem a gente. Aquela igreja vai crescer, vai expandir, vai ficar um salão maravilhoso, com ou sem a gente. Mas que seja a gente, em nome de Jesus. Porque se não for conosco, a obra de Deus não para, Ele levanta outros. E ao levantar outros, essas outras pessoas vão viver aquilo que Deus tinha separado para mim e para você. Isso está claro? Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus então, querido. O propósito de Deus sempre se cumpre. Se você não estiver disposto, Deus levanta outro que vai, e vai viver tudo aquilo que era separado para você. Abraão obedece e segue para Canaã, a terra que Terá nunca conheceu. Tudo porque ele decidiu permanecer naquele lugar. Querida, eu não sei, quando o pastor me ligou pedindo para eu pregar hoje, eu até respondi para ele, falei, pastor, eu vou pregar no sábado já, estou numa correria aqui, gosto de preparar bastante, a palavra já está no coração, mas ainda eu preciso organizar ela. E aí, conversando, falei, não, deixa, eu vou, dou um jeito aqui. Essa palavra está queimando meu coração tem uns 3 meses, que Deus falou comigo a respeito dessa passagem. A dor que nos paralisa, a perda que nos faz parar. E eu não sei, porque com certeza Deus está falando com você assim como Ele falou comigo. Assim como eu passei por momentos, eu vivi esse momento na minha vida, de em certo momento me pegar parado na minha dor e Deus me dá um chacoalhão e falar, acorda, e eu perceber, meu Deus do céu, eu preciso sair desse lugar. Deus quer mudar a tua história. Deus tem um destino para você que é Canaã, em nome de Jesus. Amém. A dor é inevitável, mas ser paralisado por ela é opcional. É uma decisão sua, e que Deus não pode decidir por você. Deus não pode, Ele quer, mas Ele não pode e não vai. A decisão de permanecer nesse lugar, ou de você avançar para Canaã, é totalmente sua e minha. E lá em Apocalipse capítulo 21, capítulo 21, verso 5, Apocalipse 21, verso 5. A palavra de Deus diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Querido, eu não sei qual é a sua perda, aonde você está parado hoje, mas uma coisa eu declaro sobre a tua vida: Deus está fazendo novas todas as coisas essa manhã. Deus está te tirando de Harã e está te colocando novamente no rumo, a destino de Canaã, para o lugar ao qual Ele destinou para você, ao lugar ao qual Ele escreveu para você, antes mesmo de você ter nascido. Deus está nos colocando novamente na rota, ao qual você vai olhar para trás
E você vai deixar aquela dor no passado. Você vai deixar aquela experiência ruim no passado. Você vai ressignificar isso e você vai viver algo novo de Deus para a tua vida. Quantos dizem amém para isso? Se coloque de pé então, querido. Deus está trazendo uma nova história para você, amém? Deus está trazendo para você a oportunidade de você realmente restaurar algo poderoso na tua casa hoje. Quantas pessoas não conseguem prosperar nos seus casamentos? Não conseguem muitas vezes permanecer casados, porque estão parados em traumas lá do passado. Em abusos que sofreram lá no passado. Quantas pessoas não conseguem prosperar financeiramente porque estão presas em um momento lá no passado. A Bíblia fala que Deus tem para nós a abundância, uma vida plena. E em Romanos 12, ele diz, Paulo ele vira e fala: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, para que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e não vos conformeis com este mundo, com este século. Ele está dizendo para nós: ei, não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme, não ache que é natural. É natural passar dificuldade, é natural eu ficar orando, torcendo para virar o mês, para começar tudo de novo. É natural. Não, não é natural. Você não pode se conformar com isso. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem níveis da vontade de Deus para nós, e que nós só alcançamos, nós só entramos nesses níveis quando nós mudamos aqui dentro, quando nós decidimos, deixar a sua dor de lado e voltar para o caminho ao qual Deus tem preparado para você.